Que a graça e a paz estejam em seu coração. Hoje eu vou falar sobre as 70 semanas de Daniel. É um assunto que nos remete ao passado, porque se trata da história de Israel, e também nos remete ao futuro, da palavra escatologia, que vem de duas palavras gregas, escatós e, no caso, logia, estudo. Seria estudo das últimas coisas. As 70 semanas de Daniel, nós temos que pegar aí um acontecimento anterior para entender o porquê que o povo foi levado cativo para a Babilônia em aproximadamente 606 a.C. Havia uma determinação de Deus que o povo tinha que trabalhar a terra 6 anos e descansar a terra 1 ano. Esse ano seria chamado ano sabático. O povo de Israel trabalharam 490 anos e não descansaram a terra. Se dividir 490 por 7, dá exatamente 70. Deus levou eles para o cativeiro para deixar a terra descansar, a princípio, 70 anos. Quando cumpriu-se os 70 anos que eles estavam na Babilônia, foi Zorobabel, levou o povo para Judá e começaram a reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Depois de 80 anos que Zorobabel tinha ido para Judá, foi Esdras. Possivelmente, a maioria das pessoas que foram com Esdras nasceram na Babilônia. Ele já não falava mais hebraico. A língua agora era o aramaico. Tanto é que Esdras teve que ler a lei e traduzir para eles, porque eles não entendiam no hebraico. Depois que Esdras foi para Judá, foi a terceira leva com Neemias, 14 anos depois. Então, se pegarmos a totalidade dos anos, que foi 70 anos, mais 80 da distância de Zorobabel para Esdras, e depois de Esdras para Neemias, mais 14, dá um total de 164 anos. Mas como entender as 7 primeiras semanas de Daniel, que são divididas em duas partes? 7 semanas mais 62 semanas. Essas semanas são chamadas semanas de anos. Isso é, para cada semana, 7 anos. O que havia era uma manifestação das pessoas que estavam no Reino do Norte, compreendido como Israel, e nesse período que o povo de Judá foi levado cativo, eles desceram para essa localidade. Quando o povo chegou com Zorobabel a princípio, já havia pessoas naquela região, e quando eles chegaram para trabalhar, houve opressão. Eles trabalhavam 1 ano, ficava 2, 3 anos sem trabalhar, e assim até a vinda de Neemias. Então, anos trabalhados foram 49 anos. Aí se explica as 7 primeiras semanas de Daniel. Foram trabalhos não consecutivos, não sequenciados. Foram trabalhos alternados por causa que eles estavam sendo oprimidos. Após Neemias construir o muro junto com seus amigos, que era tão difícil trabalhar porque havia muita opressão, muita oposição, que a Bíblia diz que eles estavam com a ferramenta na mão e a arma na outra. Eles trabalhavam incansavelmente até terminarem o muro de Jerusalém. Quando termina o muro de Jerusalém, finda-se as 7 primeiras semanas de Daniel.
todos os profetas do Antigo Testamento estão para trás do muro, isso é, para a frente do muro. Os profetas do Antigo Testamento, que encerra-se no livro de Malaquias, estão para trás do muro. Todos nós sabemos que a Bíblia ela não está cronologicamente colocada como nós conhecemos. Se fosse colocar cronologicamente os livros da Bíblia, Neemias seria o último livro do Antigo Testamento. Após o muro de Jerusalém, existe um período que Deus ficou em silêncio. Deus não falou com o povo, nem por profecia, nem por visão, nem por Urim, nem por Tumim. O silêncio bíblico quebra quando o anjo aparece para Zacarias e anuncia que ele teria um filho, e o seu nome seria João. Após isso, Zacarias ele duvidou, ele ficou mudo. E quando as pessoas perguntaram como seria o nome do seu filho, ele teve que escrever. Seu filho era João Batista. João Batista, que foi o escolhido para ser o precursor, aquele que viria antes abrindo o caminho para Cristo, era também parente de Jesus, primo em terceiro grau. As mães eram primas. Isabel, no caso, era a prima segunda de Jesus, e João Batista, seu filho, era primo em terceiro grau. A princípio, o nome dele não era João Batista, era João. Mas porque ele batizava, passou-se a chamar João o Batista. E depois juntaram-se as duas palavras, ou os dois nomes, e ficou João Batista. Passou-se as 7 semanas de trabalho, constroem o muro, e após o muro, 62 semanas, semanas de anos, 7 vezes 62 dá 434. 400 anos de período interbíblico. Vem o anjo, anuncia a Zacarias sobre João. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. A soma é exata, a conta é exata. Deus não erra. Jesus, ele é tirado da terra, como está lá na profecia de Daniel, no capítulo 9, e o Messias será tirado. Finda-se a 79ª semana de Daniel. A partir daí, entra o período da graça, favor imerecido que estamos até o dia de hoje. A última semana de Daniel irá se cumprir com o arrebatamento da igreja e a tribulação na terra. A igreja será arrebatada. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, a terra dará conta dos seus mortos, as águas darão conta dos seus mortos, o fogo dará conta dos seus mortos, eles ressuscitarão em um corpo glorificado. É o mesmo corpo, porém transformado. Paulo escreve: os que estiverem vivos serão transformados nos ares, isso é, os que morreram, eles vão estar sendo ressuscitados em Cristo, né? Os que morreram em Cristo, que faz parte da primeira ressurreição. E todos juntos irão encontrar Cristo nos ares, para iniciar a última semana de Daniel, que é as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo primeiro, bodas do Cordeiro e tribulação na terra. Mas falando da tribulação na terra para cumprir a última semana de Daniel. Então a última semana de Daniel não aconteceu ainda, está parado. Como se diz em inglês, está em stand-by, esperando o momento do arrebatamento da igreja e o acontecimento da tribulação na terra. Até o próximo vídeo, quero você comigo no canal
para que nós possamos conversar um pouco mais sobre questões bíblicas, que é muito importante nós aprendermos da palavra de Deus.